Boa noite, desbloqueados. Tudo bem com vocês? Maravilha estar aqui mais uma vez. Hoje começamos a nossa série Papo com Propósito. Vai ter muita gente bacana aqui. Boa noite, Dai. Prepare que vai chegar seu momento, Dai. Boa noite, Marília. Nossa convidada já chegou. Quem for chegando aí, já vai mandando para pelo menos 5 pessoas, 5 amigos seus, tá? E Marília já solicitou a participação. Boa noite, Jefferson. É um prazer estar aqui. Como é? Como tá com o meu Olá! cabelo? Espero que sim. Essa internet tá Vamos ver, melhor mas hoje? tá, né? Eu ver um filtro legal aqui porque eu tava fazendo um escopozinho, né? Como Uhum. uma boa conforme. Ah, eu gosto desse. E aí acabou que já parei agora em cima da hora. Mas vamos super preparada. Assim pronta. Deixa eu ajeitar aqui. Uhum. E aí, gente, boa noite para Uhum. vocês. Que tá por aqui com a gente, deixa eu ver. Jane, oi, Dai, Jefferson, como é que vocês estão? É. Então, estava falando aqui que a gente está começando hoje a nossa série Papo com Propósito. Já é um esquenta para a nossa imersão, para o Reconexão. E vamos ter muita gente A bacana aqui. Já falei, todos dá e se prepara que vai chegar até o que vierem, momento. né, para estar com a gente no projeto. Deixa eu ver aqui um negócio. Isso. Ah, tem uma luz aqui, esqueci de Uhum, ligar. Enfim, tá aqui. uhum. O meu ring light quebrou. Vou ter que comprar outro. Boa noite, Adriana. Adriana é autora, uma das autoras do livro Segredos do Sucesso. Boa noite, saudade de vocês. Nunca mais falei com as meninas, com ninguém. Então, vamos. A nossa conversa é sobre jornada e autoconhecimento, né? Então, Marília vai se apresentar, a gente vai conversar um pouco sobre a história dela, né? Porque a nossa história tem muito a ensinar. A história de cada um de vocês tem muito a ensinar. Então, por mais que você ache que a sua pior história, né, com certeza vai conectar com a história de alguém e vai trazer algum ensinamento, algum aprendizado para a gente, tá? Então, Marília, Oi, se gente. apresenta, Primeiramente, fala muito quem boa você é. noite. Quero agradecer a Deus, né, por estarmos aqui neste momento, porque sem Ele aqui não estaríamos. Então, agradecer também a Marcela por esse convite maravilhoso de estar fazendo essa live em conjunto. Muito obrigada. Agradecer e parabenizar vocês que estão aqui. É sempre uma honra poder crescermos. Eu gosto muito de enfatizar, né? De crescermos juntos, porque de fato estamos numa jornada e ninguém está acima ou abaixo de ninguém. A gente somos maiores que você, né? Somos iguais e a sua história ajuda a crescer e a história da gente, eu tenho certeza. Quando vocês estão me escutando, falem aí, por favor. Sério? Tá ouvindo, mas tá travando, viu? Deixa eu ver uma Tá coisa aqui. travando. Uhum. Tô, melhorou? É, já imagino.
Melhorou. Agora eu tô te Deu ouvindo. pra melhorar? Então, Marília, como a nossa proposta é cada pessoa falar a sua jornada, né, a sua trajetória e como é que você se encontrou nesse seu caminho aí do autoconhecimento. Porque a gente, como você mesmo fala, né, é uma história de encontro e encanto, né? Então, assim, como é que você se encontrou e se encantou tanto como comigo também? Eu me encantei tanto com isso, porque a gente geralmente começa com a busca para a nossa melhoria, né? E daí acaba que transborda na vida dos outros, que a gente fica tão apaixonada que a gente quer que todo mundo também vá percorrer esse caminho. Então, como que tua história começou? Qual foi a tua dor que fez você Eu acredito que buscar, agora a internet querer se entender? mais você a dor. A dor foi justamente o motivo, né? O que me levou a buscar essa mudança. Na dor, a gente tem a oportunidade de ser feliz. Então, vamos agradecer por ela. E aí, para quem já me conhece, eu sempre busquei muito a questão do meu lado profissional. Eu sempre me questionei do que é que eu gostava, né? Do que é que faria meus olhos brilharem de fato. Eu já tinha feito algumas formações, mas por fazer mesmo, por de fato não saber o que é que eu queria. Enfim, e sempre me questionei, porque eu não queria e não quero, né, trabalhar simplesmente para ganhar dinheiro. Eu quero algo a mais. E essa foi uma das minhas dores que me fez de fato buscar. Tiveram outros problemas, tipo resultados, né, meus, como não conseguir me colocar em determinadas situações que para mim eram importantes, como eu faço parte do Ministério de Música, tipo assumir uma missa sozinha ou ir lá para frente do púlpito fazer um salmo responsorial. Quem me acompanha na minha rede social pode ver bem isso, né? E quem me conhece. Então, assim, alguns desses resultados e tantos outros me frustravam bastante. E chegou a hora que eu disse, não, chega, até que ponto, né? Eu vou continuar desse jeito, né? Deixando de fato a vida me levar, né? Vendo outras pessoas fazerem e eu podendo também fazer e não fazer, sendo levada pelo medo, né? E aí foi quando eu comecei a jornada na época da pandemia, acho que foi finalzinho de 2019. E aí, através de conteúdos gratuitos como esse, lives gratuitas, Camila Vieira, para quem conhece, quem não conhece pode seguir. Ela estava fazendo Jornada Eva, que é a jornada Eu Vou Além. E foi aí o meu primeiro contato. Acabei tendo alguns ganhos, eu disse, caramba, que universo é esse, né? Porque de fato eu não sabia nada sobre autoconhecimento, coaching. Então, meu caminho foi através do coaching, né? Essa minha entrada foi através do coaching para poder me conhecer. E eu disse, cara, o meu caminho é esse, é por aqui que eu quero ir. Para poder resolver o meu problema. Até então eram questões minhas. Só que daí eu fui aprofundando e fiz formação, né, como coach. Depois fui me apaixonando, fiz outra formação como analista de perfil e me encantei por esse universo. E aí é como você me contou, né? É um caso de encontro e de encanto. Eu acabei me encontrando e me encantando por esse universo. E me encontrando também, né? Então, a cada dia mais eu tô me enxergando quem de fato eu sou. Então, a minha dor principal foi essa questão assim, do profissional, que eu sempre almejei fazer algo que brilhasse meus olhos, e a questão dos resultados, né? Do não conseguir determinadas coisas. Aí você pode me perguntar, mas Marília, você já consegue fazer tudo o que você queria? Não. Algumas coisas eu ainda estou na fase do destrave, porque é como a gente bem fala, né, Marcela? É uma jornada. É 1% a cada dia, é 1% melhor a cada dia. Então, assim, eu estou nessa jornada. É uma jornada. Muitas coisas eu já alcancei É. que antes eu Uhum. não faria. Inclusive, que são exemplos que eu sempre dou, estar aqui nessa live. Isso é um desafio para mim. Antes, não, sob hipótese alguma, eu estaria aqui. Uhum. Porque é me É. colocar em uma situação, né, de crítica, enfim, isso daí eu fugia por conta de questões lá de trás, para quem
para quem já entende um pouco, ou para quem não entende, e as questões das nossas crianças interiores, né, das nossas crenças. Então, eu tinha muito essa questão dessa criança ferida, dessas crenças, e isso me limitava a estar aqui. Só que o fato da gente ir, de buscar, de tentar entender, não achar que é normal, aí isso traz os ganhos. Foi quando eu comecei toda a minha jornada e hoje eu tenho ganhos, né? Sou grata por cada um deles e sei que muito mais virá, né? Porque a gente tem que continuar, nunca desistir da gente. Então, muito mais virá. Então, para quem é novo, quem nunca ouviu falar de coach, de bloqueio emocional, quem é novo aqui na página, o que está com a gente agora, quando a gente tem o medo da crítica, quando a gente não quer estar aqui se expondo por medo do julgamento, por ter necessidade de aprovação, de querer ser aprovado por todo mundo que vai ver, ou não agradar todo mundo, isso se chama o bloqueio emocional, necessidade de aprovação. E a gente não precisa disso. A gente não precisa que ninguém aprove a gente, né? Porque aquele que criou a gente já aprovou, senão não estaríamos aqui, né? E como Marília falou, eu também já passei por isso. Eu não abriria uma live para estar falando, para estar a gente está se expondo por pensar o que é que iriam falar da gente, né? A gente já fui chamada de blogueirinha, de dentista blogueira, né? Enfim, várias coisas dessas aí, mas depois que eu tive o entendimento de que isso está ajudando as pessoas, esse é o nosso serviço. Boa noite, nosso coach, acabou de entrar. Boa noite, Marcos. Marcos foi meu coach, foi coach de Marília também, que nos ajudou nesse processo aqui, né, de estarmos aqui agora, de podermos estar abrindo uma live falando, né, e isso faz diferença na nossa vida e na vida das pessoas que escutam a gente. E assim, Marília, você falou um pouquinho aí do medo, né, do medo de aparecer lá na igreja quando você ia ler um salmo, e aí foi nesse momento que a gente se conectou, né, porque eu comecei a ver umas postagens tuas na tua rede social, no teu Instagram, e eu falei, olha, essa menina tá indo por um caminho que eu também tô indo, quero conversar com ela. E acabou que Marília é idealizadora de um projeto chamado Projeto Despertar, e que me convidou para fazer parte com ela. E aí me fala um pouquinho, Marília, o que mudou na tua vida, né, assim, depois que você começou a se encontrar, a ideia do projeto, de como surgiu, a ideia do evento e como você vê a Marília de um Eu ano atrás e a tinha Marília de até agora. separado uma passagem, né? E iria começar um momento perguntando nas pessoas que estão aqui, quem são elas, né? Quem são vocês? Que é fundamental que a gente saiba aonde Uhum, quem somos nós, né? E aí eu separei a passagem de Gênesis, Gênesis 1, 27, né? E Deus criou o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus ele o criou, e criou o homem e a mulher. Então, a nossa identidade, né? A nossa base de identidade é Deus. Então, quando a gente pensa em se definir, que a gente pense lá em cima, em alto nível, né? Então, por vezes, a gente se perde, né, de quem nós somos por conta do que a gente me falou, né? Da nossa primeira infância, das nossas crenças. E a gente tem que começar a dar essa resinha na vida, começar a se reconstruir, né? Se reconectar. Eu e Marcela falando sobre a questão do ré, né? De fato ir lá atrás, de se entender, do ressignificar determinadas situações das nossas vidas, para poder de fato sermos essa imagem e semelhança de Deus. E aí, como Marcela, voltando para a pergunta de Marcela, é tão legal, né? Quando a gente vê que parece ser pouco, é o suficiente para a gente estar dando esses passos, né? É o suficiente para que a gente se conecte com as pessoas certas. Então, que a gente faça 1% a cada dia. Então, ali, na hora que eu estava no púlpito, que eu postava, né, que eu me colocava nessa situação, eu acabei me conectando com a Marcela e coisas muito maiores vieram através daquela conexão, né? O que parecia pequeno, pouco, né? Para talvez uma pessoa de fora, porque para mim nunca foi. Eu sei bem o que é,
Mas quando as pessoas estão na mesma frequência, na mesma ideia que você, elas vão começar a se conectar. Então não é um pouco, é o suficiente para que as coisas comecem a de fato acontecer. Então hoje eu tô nessa, hoje eu me enxergo, né? Como de fato eu sou essa imagem e semelhança de Deus. Estou buscando a cada dia mais ser esse 1%, essa pessoa, essa mulher virtuosa, essa mulher, né, sábia, segundo os olhos de Deus. Enfim, e hoje eu me sinto muito mais firme, muito mais segura, muito mais feminina. E tá aqui é um sinal disso, né? Dessa minha evolução. Com relação ao despertar, que você falou, um evento, meu Deus, quem estava ali envolvido, né, assim, muito nos bastidores, nos primeiros momentos, viu o quanto é verdadeiro esse projeto, né? E aí é algo também que foi muito desafiador para mim, que de fato me tirou da zona de conforto, que é importante já enfatizar, que essa jornada do autoconhecimento é uma jornada que tira a gente da nossa zona de conforto. Não tem como a gente ser melhor se a gente não sair daquele confortozinho, né? Daquele ninhozinho. A gente tem que, de fato, né? Puxar a corda. Tava vendo daqui a pouco eu volto para continuar mais uma live, né? Umas aulas. E aí é como a gente se alongar, né? Cada vez mais a gente vai chegando mais lá embaixo. Logo no primeiro alongamento a gente não chega nem na metade da metade. E cada vez que a gente vai indo, vai se esticando, a gente vai se permitindo sair dessa zona de conforto, a gente vai crescendo, vai alcançando onde a gente não imaginaria chegar. E o despertar é isso, né? Foi justamente a minha saída da zona de conforto, foi a questão da humildade de buscar, de correr atrás de outras pessoas, né? Patrocínio. Marcela bem sabe, a gente estava ali correndo atrás de um, correndo atrás de outro, levando os nãos, dando de cara com conflitos, né, nossos, porque lidar com não era simplesmente um não, para quem está ali, eu me lembro não vou dizer o local, mas o primeiro não da gente, cara, meu Deus do céu, eu fiquei na amargura ali, eu disse, meu Deus, de fato, aquilo ali não foi simplesmente um não, não vou patrocinar, né? Não vou participar dessa menor cota. Aquilo dali foi muito mais. Tipo assim, eu não acredito nesse projeto, ou, sabe, eu preciso de mais. Então, aquilo dali, caramba, que frustração, né? Mas, graças a Deus, como a gente está nessa jornada, a gente soube ressignificar esse não. Dizer, o caminho é esse, porque não vai ser fácil, mas então, se não vai ser fácil, o caminho vai ser esse. E, de fato, foi algo que me movimentou bastante, mas que Deus honrou do início, né, através da inspiração até o fim daquela primeira edição do evento, porque não vai ter fim, né? Outras edições virão, mas até o fim da edição do evento, porque foi tudo muito lindo. E a mensagem, né, a semente, o despertar, né, com relação à prosperidade foi lançada. A semente ó, filho, você é mais, você merece mais, que é justamente essa prosperidade que Deus promete a gente, né? Inclusive, eu também separei uma passagem para falar com relação à prosperidade, é o que o despertar vem trazendo, né? Para mostrar esse universo do que é próspero. Porque quando a gente pensa em prosperidade, né, no dia a dia normal, a gente associa logo a dinheiro. Não é só sobre isso, né? É muito mais além do que dinheiro. Você mesmo, saber quem você é, ter sua real identidade. Extremamente ocupado, tá? Um relacionamento sadio, né, com seus pais, com seu cônjuge, com seu filho. Mãe, eu não tá fazendo isso. Não, vai lá Deus pra fora, vai tá ocupada agora, vai. Pode, fica calada aí. Vai. Prosperidade é isso. E é muito isso que trabalha despertar, né? A gente traz esse universo do quanto somos sistêmicos, do quanto... E é isso que aí trabalhando a nossa... Então, eu separei. Posso falar, Marcela, uma passagem? Claro, você é convidada, pode sim, fica à vontade. Tá travando um pouquinho Também tua imagem, teu som. Tá, um pouquinho. Vou falar, é uma passagem de Jeremias, né? Porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor.
planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E é justamente isso, né, que Deus quer que a gente acesse, que a gente, na verdade, já nasceu. Nós somos prósperos, mas a gente só consegue coloca nesse né, de filhos de Deus. E é justamente essa caminhada, essa trajetória da gente que vai pintando a nossa verdadeira essência. Então, hoje, eu sinto eu palavras reconstrução. Eu estou em reforma, né? Eu estou em reconstrução, eu estou em reforma e a cada dia melhor, 1% melhor, porque eu estou me colocando nesse local, né? Nesse cenário de um coração ensinável, um coração que está aberto a cada dia a aprender mais e aprender com a minha história e ressignificar. E é isso. Eu acho importante falar, Marília, a questão que a trajetória, essa jornada não é linear, né? Tem altos e baixos, né? Porque eu vou falar por mim, eu sou uma pessoa que me cobro muito. Então, você acompanhou no mês passado, por algumas questões pessoais, eu não estava muito bem e me cobrando, porque, tipo, dei um tempo aqui do Instagram, dei um tempo geral, assim, e ficava me cobrando, porque eu não estava entregando o que eu deveria entregar, né? Mas, assim, entendendo que a gente vai ter momentos que vai estar no vale e momentos que vai estar no pico, né? Mas que a gente não fique preso nesse momento que a gente não está muito bem. E um dos livros que a gente leu durante o nosso processo de coach foi o livro Picos e Vales, que fala bem sobre isso. A jornada não vai ser só bom, vai ter bom e vai ter ruim, mas que a gente não fique muito tempo preso nesses momentos desafiadores, né? Porque quando a gente faz o ré, né? A gente volta, vai lá na nossa infância, a gente vê o que é que está causando, quais são os gatilhos que fazem com que a gente, em certos momentos, não fique bem. Então, a gente vai estar encontrando com aquela criança ferida, vai estar encontrando com as nossas dores, e a gente tem que digerir tudo isso para poder voltar à caminhada, né? Mas tem momentos que vão ser doloridos. A jornada não é uma fantasia, não é uma brincadeira, né? A gente está lidando com a história da nossa vida. E vai ter momentos que realmente são doloridos, mas que servem para o nosso crescimento. Com relação a ser linear, ter esses momentos altos e ser perseverante, como você bem falou, né? Não desistir de ir lá e depois voltar, entender o que é que está por trás, né? Daquele baixo ali, qual a mensagem que quer nos passar, o que é que a gente precisa ressignificar. E outro ponto muito importante é que a gente entenda que o autoconhecimento, essa jornada de autoconhecimento, é uma jornada onde a gente não busca culpados, né? A gente não busca culpados, a gente busca entender para ressignificar e seguir. Porque a gente tem que deixar muito bem claro que as pessoas, né, os nossos pais, os nossos avós, enfim, principalmente as pessoas ali do contato da nossa infância, né, na nossa primeira infância, fizeram o melhor deles. Então, não é a jornada do autoconhecimento, não é uma busca de culpados, mas é uma busca de entendimento, de ressignificação e de evolução. Então isso aconteceu por conta de fulano? Não, não foi por conta de fulano, porque fulano também tem as dores dele, né? Teve as dificuldades dele. E a gente tá tendo esse momento da gente, nessa clareza de caramba, esse mundo existe e eu posso mudar. Eu tava antes de entrar na live, eu disse, Deus é tão perfeito, mas ele é tão perfeito que ele sabia que a gente ia fazer um estrago danado com a gente mesmo e disse assim, não vou botar nada permanente não, eu vou dar o poder deles de se melhorarem, né? De buscarem sua evolução. Porque já imaginou se a gente não tivesse jeito? Se tudo que aconteceu com a gente só pudesse ser desse jeito, pronto? Como há muito tempo achavam-se, né, antigamente.
que no caso vive a síndrome de Gabriela, né? E graças a Deus, deu uma paradinha aqui. Vocês estão me escutando? Me escuta? Aqui para mim tá mudo. Agora voltou. Daí falou que eu tava tá mudo. ouvindo agora? O meu voltou também. Sim, voltou. Voltou. Tá, mas voltou agora. Voltou, né? E aí, Deus é tão Voltou. maravilhoso, né? Que nos deu essa possibilidade de vivermos, né? A dele, dessa luz, termos de fato amor para esse mundo. Aí eu tava realmente refletindo sobre isso. Aí são esses dois, não buscar culpar. E a Então, gente saber que não é linear. De fato, vai ter os altos e tá tudo certo. E tem que entender essa parte daquele baixo falando. É justamente nas dificuldades que a gente tem as nossas oportunidades. Nas dificuldades que a gente vai ter essa oportunidade. Então, quando a gente estiver ali embaixo, é justamente ali que a gente vai ter a oportunidade de dizer, caramba, é isso. E aí dá subida aquele pipoco, né, na vida. exatamente. Porque assim, depois eu, em outro momento, em outra live, boa noite a todo mundo que entrou depois, passou já um monte de gente aí, deu oi, né? Só que como a gente, Marília estava falando, não quis atrapalhar, boa noite para todo mundo, né? Fico muito feliz de vocês estarem aqui. Então, assim, como a Marília falou aí, já enfatizou bem a questão do ré, a gente voltar e lá atrás na nossa infância. Mamãe. Meu amor, mamãe tá ocupada. Daqui a pouco, mamãe vai. Fique lá com a vovó um pouquinho. Então, da gente fazer esse ré e ir lá atrás. E é por conta disso que nós vamos ter o evento Reconexão, né? Que a gente vai voltar lá na nossa infância, vai voltar lá na criança ferida, a gente vai entender um pouco sobre crenças e como é que essas crenças são formadas para a gente poder se reconectar, se transformar e evoluir, né? Então, no dia 3 de setembro, a gente já está agora lançando oficialmente. 3 de setembro, vamos ter a imersão Reconexão. Então, a gente vai voltar na próxima semana, soltando a arte do evento, o local, porque o local ainda já tem a cidade, mas não está definido o local exato, né? E Marília vai ser uma das nossas palestrantes lá no evento. E, como eu já falei no story, vai ser um evento super VIP. No máximo 25 pessoas, mas tá para ser 20 pessoas, no máximo 25. Né? Vamos passar o dia inteiro numa imersão que vai ser transformadora. E eu né, adoro, Marília? eu adoro parte de. Gosto da parte de palestrar, isso me estimula bastante, é desafiador, mas é muito enriquecedor, né? Me desenvolve bastante. E é o sentido da vida, né? Que é justamente você ser luz na vida das pessoas, ajudar outras pessoas com o seu conhecimento e crescer ao mesmo tempo com as informações passadas ali por elas. E para mim, que é onde eu gosto dessa parte, também eu gosto muito da parte do construir, né? Marcela bem sabe, esse carro precisa, precisa ter conexão, eu gosto muito dessa parte das ideias, eu me considero muito criativa. E quando são assuntos, né, que eu acredito, que eu vivo mais do que acreditar, aí que eu fico criativa mesmo. Aí que eu gosto de fazer. Então, eu gosto desses dois cenários. E tem muito a ver com o perfil comportamental. Em outros momentos, a gente fala mais sobre.
mas tem muito a ver com o meu perfil, meus dois fatores mais altos, né? Uma que gosta muito do estar exposto e a outra, outro perfil que é muito mais reservado. Mas eu gosto muito de pessoas, de lidar com pessoas. Enfim, só rapidamente, que a gente está falando aqui sobre crenças, né? Sobre a criança interior. Só para enfatizar que as crenças, enfatizar um pouquinho rapidamente, né? Para não se estender, porque se fosse falar de fato da construção, a gente ia ter que fazer uma live para isso. Mas é nossa, é tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu durante nossa vida sobre forte impacto emocional ou repetidas vezes, né? Principalmente na primeira infância, que vai ali do 0 a 1 ano, né? Então, ali no nosso entorno familiar. Então, são as nossas lentes, são as nossas convicções sobre determinadas situações da nossa vida. Então, crenças são isso. E essas crenças, elas refletem, né, nos nossos resultados diante de nós mesmos e diante o outro. Eu separei aqui para que a gente possa entender um pouquinho dessa questão, né, da criança, que a gente fala também muito sobre isso. Um texto, um pedacinho de uma parte aqui do livro, rapidinho, para vocês entenderem o quanto a gente replica, né, as coisas na nossa vida de forma inconsciente. Porque muitas coisas que a gente acha que não tem, mas está lá no nosso inconsciente. E aí eu separei uma parte aqui de um livro que eu ainda estou lendo, né? Não terminei, que ele fala exatamente isso. Um exemplo sobre essa criança ferida. E se permitirem, eu quero dar quero ler rapidamente esse exemplo. E vocês trazem para diversas situações dos cenários da vida de vocês. Espero que a internet ajude. O livro, minha sugestão, não terminei. Olhei sobre criança interior. Aí sobre essa da criança ferida. E aí ele vem exemplificando sobre isso. Vem dizendo, Miguel, quando sua esposa Selma para ele. Um dia desses, quando Selma foi ao mercado e não comprou o refrigerante preferido de Miguel, ele simplesmente perdeu a cabeça. Ela ficou perplexa, afinal de contas, era só um refrigerante, mas para Miguel era o fim do mundo. O que aconteceu? Miguel não entende que sua criança interior se sente desrespeitada e desconsiderada quando Selma esquece algo importante para ele, como seu refrigerante preferido. Ele não sabe que o motivo dessa raiva imensa não é Selma nem o refrigerante em si, mas uma ferida profunda do passado. Sua mãe não levava a sério seus desejos quando ele era criança. Ao esquecer o refrigerante preferido de Miguel, Selma, sem querer, cutucou essa ferida antiga e, como ele não percebe a ligação entre sua reação ao esquecimento de Selma e as experiências vividas na infância com a mãe, acaba não podendo atuar sobre os próprios sentimentos e comportamento. Há outros conflitos desse tipo na relação dos dois. Então, assim, enfatiza, parece besteira, né? Mas isso é só uma exemplificação de tantas coisas que acontecem, que a gente acaba trazendo para a nossa vida adulta, replicando, por não termos consciência da nossa determinadas situações da nossa infância, né? E aí a gente acaba só replicando, replicando, replicando. Por isso que eu levanto muito a bandeira do autoconhecimento, da gente de fato se jogar, se colocar nesse universo, né? Nessa jornada da busca sobre nós mesmos, sobre nossas histórias, para que a gente consiga ter de fato os nossos resultados, não simplesmente replicar, né? De forma inconsciente. Lembrando que isso é de forma inconsciente. E aí, quando a gente começa a se conhecer, a gente começa, caramba, então, por conta disso, né? Isso aconteceu, então, esse meu surto, essa minha ira foi por conta disso. Como bem pontuou aqui, Miguel não ficou chateado por conta do refrigerante que ela esqueceu. Por conta de não se sentir escutado, né?
lá na infância. E aí, quando a esposa esquece desse refrigerante, ele traz essa criança ferida de forma inconsciente. Aí traz essa questão, né? Quantos problemas a gente pode estar tendo na nossa vida porque a gente não conhece de fato a história, o dominado por essa criança ferida. E aí, né, no Reconexão de Marcela, a gente vai estar trabalhando toda essa questão de identidade, né, essa criança ferida, se conhecendo, entendendo melhor quem de fato somos, né? E viver essa nossa história, sermos protagonistas da nossa história, não ficarmos aí ficando. E sempre com Deus, né? Sempre com Deus, sempre a espiritualidade, cada um à sua maneira, mas sempre ativando ali a nossa espiritualidade, porque é a nossa identidade maior. Isso. Tem uma frase, né, Marília? Não lembro o nome agora da pessoa, mas fala: enquanto você não criar consciência, o seu inconsciente vai te dominar e você vai chamar isso de Também não lembro quem destino, mas né? Acho que é mais ou menos assim, isso. né? Enquanto a gente não tem consciência, né, do que de fato existe por trás da gente, a gente vai chamar tudo de destino. Mas graças a Deus, estamos tendo essa oportunidade, esse privilégio de nos colocarmos nessa jornada de reconstrução, de reconexão, de evolução, né, quanto pessoas. E Deus, porque Ele nos dá a possibilidade, mas basta a gente querer, né? A gente tem que querer. E vale pontuar também, né? Vale pontuar também que não é uma jornada tranquila, né? É uma jornada que vai trazer vai nos colocar em confrontos, né? Mas é uma jornada libertadora. É uma jornada libertadora. Então é isso, né? Isso hoje é só um esquenta, né, Marília? Para não ficar muito longo, a gente já está 40 minutos aqui. Mas 40 já. Rápido demais. Próxima, Marília, acabou de entrar, entrou no final, Marília. Que pena. Ah, a Marília já está na agenda das lives, né? Marília é outra, boa noite, outra palestrante que vai estar no nosso evento, né? A gente está montando esse evento juntas, né? Dia 3 de setembro, né? Depois vocês vão ter mais informações, mas hoje é a nossa abertura, nosso esquenta oficial, né? E a gente vai estar divulgando as outras informações toda quarta-feira agora, às 9 da noite. A gente vai estar fazendo uma live, tá? Com convidado. E foi hoje quinta, porque tive um compromisso ontem, né? Que não podia deixar de ir. Mas vai ser toda quarta-feira, 9 da noite. E eu espero ver vocês aqui e para estar recebendo mais informações do Reconexão. Tá, Marília, muito obrigada. Fala uma frase, uma mensagem para a gente finalizar. Gente, e até quarta-feira a gente se encontra de novo. Primeiro, obrigada por estarem aqui, mas também parabéns, né? Por colocar. Eu gosto muito de falar parabéns, porque vocês, quando estão em momento, não dizem sim para mim, nem para Marcela, nem para qualquer outra pessoa, né? Vocês estão dizendo sim para a jornada de vocês. Então, eu sempre vou falar isso, porque o óbvio precisa ser dito. Quero deixar da pessoa mais importante de vocês, e que são vocês mesmos, né? Então, tudo começa e termina na gente. Que vocês possam, de fato, se colocar nessa jornada do autoconhecimento, que possam se colocar em ambientes com pessoas que também estão nessa jornada, né? Que você possa crescer e na vida de outras pessoas, na sua história, que vocês consigam honrar a história de vocês para poder impactar outras pessoas, porque tudo que todas as nossas dores, todos os nossos ganhos, nada é coincidência.
né? Faz parte dos projetos de Deus para nós aqui nesse mundo. E a gente está alcançando pessoas, ajudando pessoas que se conectam com a nossa história. A gente só precisa, de fato, ativar essa nossa identidade, como a gente aqui falou, para sermos esse canal de luz, né? Para, de fato, sermos amor para esse mundo. Então, obrigada, Marcela, pelo convite, né? Por essa parceria também, não só de live, mas aí de trajetórias, de projetos. Sei que muito mais está por vir, né? Ver o seu projeto aí, que é um prazer, uma honra muito grande poder fazer parte da construção dele, de estar também presente lá no dia. Enfim, muito obrigada por todo esse apoio, por todo esse suporte, por estarmos juntas nessa caminhada. Muito obrigada mesmo. E parabéns para vocês. Fiquem com Deus, que Deus proteja vocês, que Ele seja sempre o Senhor da vida de vocês, o orientador da vida de vocês, a fonte de fortaleza, a fonte de sabedoria da vida de vocês, para que vocês possam estar trilhando o caminho, né? Essa jornada pela vida, de forma sábia, da forma que de fato tem que ser. Tudo de bom e até uma próxima oportunidade. Foi um prazer. Quem quiser, sinta-se à vontade para me seguir, aí eu retornar. Lila Barrogê, como aqui tá. Vai ser uma honra a gente poder crescer juntos e fazer parcerias aí para a vida. Eu que agradeço a disponibilidade, que todo mundo que está aqui, que passou aqui, que ficou com a gente. E a gente se vê próxima Beijo, quarta-feira, às 9 da amor e noite, luz, gente. tá? Beijinhos, boa noite. Eita, alguém tira o print, né, Marília? Peraí, deixa eu desativar os comentários aqui para alguém. Vamos tirar o print. Por favor, alguém que tá aí. Marília Andrade. Acho que eu consigo aqui, peraí. Sorri, Marília. Tchau, tchau.